Olá, eu sou o Henrique e você está no canal Arte Viral. Esse é o canal sobre arte e desenvolvimento humano e hoje nós vamos falar sobre a mitologia aborígene australiana. Mas antes, é muito importante que você se inscreva no canal e compartilhe para que outras pessoas também possam ter acesso a esse mesmo material. E se você se interessa em como o tempo dos sonhos influencia na obra de arte, esse vídeo é para você. Há cerca de 70 mil anos atrás, tribos de caçadores e coletores nômades saíram da África, atravessaram o sudeste da Ásia, as ilhas da Polinésia e chegaram a uma área de grande diversidade natural. Essa região repleta de florestas tropicais, desertos, montes nevados e praias, estava localizada entre os oceanos Índico e o Pacífico, em uma gigantesca ilha de proporções continentais e que era conhecida como as Terras ao Sul, ou então a Austrália. Devido ao isolamento, a fauna e a flora dessa região possuem ainda hoje espécies exóticas só encontradas nesse ponto do planeta. Essas tribos, atualmente consideradas como a população mais antiga do mundo e como detentora das mais antigas formas de arte praticadas em continuidade, são conhecidas como os aborígenes australianos. Os aborígenes são uma das culturas mais sustentáveis que já habitaram o planeta. Eles são completamente integrados à natureza e sabem técnicas incrivelmente desenvolvidas para evitarem ou minimizarem as picadas de animais mortíferos. Além disso, são exímios coletores de alimentos e remédios da natureza, com métodos delicados, milenares e ainda funcionais. A palavra aborígene é de origem latina e significa povos originais. Os aborígenes australianos estão divididos em aproximadamente 300 etnias distintas, cada uma com características culturais independentes e com universos simbólicos particulares. Os aborígenes possuem culturas muito diferentes entre si, porém alguns símbolos estão presentes em todas as etnias. Os ensinamentos ainda são passados de forma oral, porém os aborígenes também usam a arte como meio de comunicação oficial. A principal ideia presente no universo simbólico aborígene australiano é a noção de Alt-Shira, ou o Tempo do Sonho, conhecido também na Austrália como Dreamtime. O Alt-Shira, ou Tempo dos Sonhos, diz respeito a uma era sagrada, quando os espíritos ancestrais deram formas aos primeiros totens sagrados e que depois vieram ao mundo na forma da matéria. No Tempo do Sonho, todos os ancestrais de um indivíduo estão conectados e todo o conhecimento de alguém está ligado aos antepassados pelos caminhos da realidade onírica. No Tempo do Sonho, sempre existiu a vida, mesmo antes de os seres vivos nascerem, e ela continuará sempre existindo. Assim, nada deixa de estar vivo, apenas se coloca em estado de sonolência com a morte. Dessa maneira, os aborígenes acreditam em duas formas de tempo, que são dois tempos paralelos e em constante conexão. Um desses tempos é objetivo e diz respeito aos hábitos e ações do dia a dia. O outro se conecta com os valores simbólicos, com o tempo da percepção inconsciente e possui relação com o tempo cíclico da natureza e com as memórias oníricas. Além da oralidade, a maioria dos mitos aborígenes estão nas paredes dos monumentos rochosos sagrados em forma de petroglifos. Os petroglifos fazem parte daquilo que se conhece como arte rupestre. A função dos petroglifos é mostrar desenhos que permitem exibir uma cena e de alguma forma narrar uma história. Segundo o mito de origem aborígene encontrado nas cavernas da região de Ku-ring-gai, no início só havia o nada, além do espírito de todas as formas de vida. Por isso o universo se mantinha em total escuridão. Ele não estava morto, porém o mundo dormia. Era o tempo dos sonhos. Então o deus Baiame acordou. Ele prontamente também acordou a serpente arco-íris. A serpente desceu à terra e naquele tempo a terra era uma esfera perfeitamente lisa. A serpente com seu enorme corpo modelou os vales, as montanhas e as cavernas, que ainda não possuíam água. Então o deus Baiame se manifestou e sussurrou para a deusa solar Ii,
e acordou a deusa Aí. Assim como todo o universo, a deusa Aí estava dormindo, mas quando ela escutou a voz do grande espírito Baiamir, ela abriu seus olhos e toda a escuridão desaparece pela sua luz incrivelmente brilhante. A deusa Aí desce até a terra. Seu calor transformou o gelo em água corrente que percorreu os vales feitos pela serpente, criando assim os lagos, os rios e os mares. Então agora havia água fluida e a serpente arco-íris mergulhou nas águas do rio Mileua e adormeceu no fundo de suas águas escuras. A deusa solar Ii entrou numa caverna mais profunda e seus raios, ao tocarem nas pedras, deram formas aos animais, às aves e aos insetos. E eles seguiram a luz da deusa para fora das cavernas e encontraram as árvores e a grama e as flores e se alimentaram delas. Ao terminar tudo, ela disse aos animais que eles estariam num lugar perfeito. Ela traria o tempo e as estações do ano, mas não poderia ficar com eles. A deusa solar teria que ir embora, pois morava nos céus, aonde ela pertencia e para onde todos iriam após a vida. Ao terminar seu trabalho, a deusa solar subiu aos céus e se tornou uma enorme bola luminosa e se abaixou por detrás das montanhas do oeste. O mundo ficou escuro novamente, todas as coisas vivas ficaram tristes e amedrontadas e foram dormir com muito medo. Porém, algumas horas se passaram e os pássaros começaram a cantar novamente. Era a deusa solar Ii que aparecia enchendo os horizontes com a luz da manhã. Então todas as coisas vivas aprenderam que toda noite seguia o dia e que todo dia seguia a noite. O espírito dos rios e das lagoas seguiram a deusa solar subindo aos céus, mas só conseguiram chegar até as nuvens. Eles retornaram em forma de chuvas, seguindo os raios da deusa Ii, no caminho de volta à terra. Inicialmente tudo estava em perfeição divina, porém depois de algum tempo os animais ficaram infelizes com as formas dos corpos que possuíam e sentiam inveja das formas dos outros animais. Assim os que estavam na água queriam andar e os que estavam na terra queriam voar. Assim a deusa Ii generosamente desceu dos céus para refazer os animais. O rato queria voar e virou um morcego. A cobra queria andar com pernas, então a deusa o transformou num lagarto. O mais excêntrico era o ouriço, que queria um bico de pato, patas para nadar, queria colocar ovos, mas continuar sendo mamífero, e se transformou no ornitorrinco. Porém, a deusa já sabia que as mudanças não trariam alegria, pois eram apenas mudanças físicas. Assim, cada mudança trazia ao mesmo tempo um lado positivo e outro negativo, vantagens e também desvantagens. Os animais não compreendiam que todos já eram perfeitos à maneira como haviam sido criados. Assim, o bicho-pau queria ser uma árvore, porém para isso ele deveria ficar parado por horas. A coruja queria grandes olhos para ver os animais pequenos, mas por isso só viveria à noite. Ao terminar todas as criações, a deusa voltou para os céus, sumindo atrás das montanhas. A noite veio e todos os animais ficaram novamente com muito medo. Tudo estava totalmente escuro. Então a deusa Ii criou a estrela d'alva, também conhecida como Vênus, que seria responsável por acompanhar os seres vivos durante a noite. A estrela-planeta possuía uma luz branda e que trazia proteção e segurança durante a noite. Porém, Vênus ficou solitário, então Baiamir criou seu esposo, a Lua, que seria casado com a estrela e lhe faria companhia. A estrela e a lua tiveram filhos que foram os seres humanos. Primeiro nasceu o homem, que ficou solitário por uma noite, e em seguida eles criaram a mulher, que nasceu de uma flor, e por isso seria mais delicada e sensível que o homem. Os seres humanos nasceram, porém precisavam se desenvolver espiritualmente. Assim a serpente arco-íris acordou das águas profundas do rio Mileua e engoliu as pessoas, realizando nos seres humanos as passagens de amadurecimento iniciático.
Após regurgitar os seres humanos, que agora se tornavam adultos, ela silenciosamente voltou a adormecer no fundo das águas. Assim, os seres humanos acordavam para a vida, cresciam, amadureciam, se reproduziam e envelheciam, sempre em conexão com todo o planeta, para um dia voltarem juntos a dormir e a sonhar. Toda a arte aborígene australiana é dedicada ao tempo dos sonhos. A pintura é a principal forma de arte aborígene e sempre foram feitas nas paredes das cavernas das regiões sagradas, retratando o mundo dos antepassados há milhares de anos. Para os aborígenes, as ações que acontecem nos sonhos são as mesmas que modificam e ordenam o mundo dos acordados. Pontos, círculos e espirais simbolizam lugares ou caminhos do sonho. A mitologia aborígene reflete o tempo do sonho, o tempo anterior à concretização material. Ela ensina que somos imortais e que a conexão com as energias ancestrais se realizam ao sonharmos e fazem parte da jornada do autoconhecimento. E esse foi o nosso resumo animado da semana. E se você gostou, clica em joinha, se inscreva no canal. Esse é o Arte Viral, um canal sobre arte e desenvolvimento humano. Eu sou o Henrique e até breve!